Graças a Deus, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvamos a Deus por mais um momento com Deus. Convido você a estar acompanhando este momento de reflexão na palavra do Senhor, para que nós sejamos assim edificados para a glória de Deus e para o nosso bem completo, né? Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude com teu amor, bondade e graça. Estende as tuas mãos sobre nós e nos fortaleça, Senhor. Que a tua bênção, que a tua graça venha sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra. Abra o nosso entendimento. Nos ajuda nesses dias, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos. Então, continuando aí o episódio do julgamento do Senhor Jesus, né? A continuidade aí do julgamento do Senhor. Agora, nós terminamos o capítulo 18 e vamos continuar aí no capítulo 19 do Evangelho de João, onde Pilatos continua o seu julgamento. E é interessante, querido. Esse julgamento aqui é horrível. Vamos dizer que, vamos falar sério, que é o pior julgamento de toda a história. O pior julgamento que poderia ser visto em todo e qualquer lugar. Então vamos. Nisso, né, ou seja, na parte anterior, quando nós paramos, que Pilatos começou a interrogar e disse que não acham nele crime algum, e disse que, olha, eu tenho 2 homens para que vocês possam escolher a quem soltar. Vocês sabem que na Páscoa nós temos o costume de soltar um. Jesus, chamado Cristo ou Barrabás? Ele disse, solta Barrabás. Então, nisto, olha o que aconteceu aqui. Nisto, pois Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Veja só. Pilatos ele já havia interrogado Jesus, perguntado para os judeus, e ele não tinha encontrado nele crime algum. Este homem não tem crime nenhum, então eu vou soltá-lo. Mas, devido à pressão dos judeus, o que acontece? Qual que é a solução? Manda açoitá-lo. Como pode alguém que está sentado para julgar como juiz, tem a sentença em suas mãos, sabendo que aquela pessoa não é culpado, e ele manda o açoitar? Tá aí, senhores. Esta é a situação em que nós vemos que aconteceu o julgamento do Senhor Jesus. E no mundo inteiro também acontece esse tipo de julgamento. Pessoas que estão sentadas para promover justiça estão promovendo a verdadeira injustiça. Aí você pode falar, pastor, mas não era para ser assim? Sim, era para ser assim, sim. Mas o ser humano, ele tem a sua responsabilidade. O Senhor Jesus disse que o Filho do Homem, falando dele, seria entregue da maneira como está escrito, mas ai do homem pelo qual o Filho do Homem é traído. 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura. Veja só, os soldados também acompanharam toda a situação, mas inflamados pela sua cegueira e pelo seu pecado, no espírito de zombaria e de destruição, eles fazem um pouquinho ainda pior do que Pilatos havia mandado, pois havia mandado açoitá-lo, chicoteá-lo. E eles ainda fazem uma coroa. Ah, ele é o rei. Ele é o rei. Olha o tratamento que o ser humano dá. Olha o que o pecado faz com o ser humano. O rei, Pilatos, cego, manda açoitá-lo. Os soldados, cego, faz coroa de espinho e põe na sua cabeça. E nós vamos ver que o texto diz que batiam com uma vara na sua cabeça e os espinhos perfuravam a cabeça. Veja a situação do ponto em que o pecado escravizou o ser humano. É isso que nós precisamos pensar. O pecado ele escravizou, o homem é escravo do pecado. Está aqui a consequência. Nós vemos 2 aspectos disso aqui, queridos. A consequência na punição,
como Deus trata o pecado e tratará todos aqueles que não se arrepender. E a situação do pecador, de escravidão do pecador. Né? Aí, às vezes, a gente ouve alguém dizendo que o homem é livre, tem o livre-arbítrio. Pois é. Aí, continuando, e chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Tá aí, querido. Esmurravam a Jesus. Um homem que foi declarado justo. Aqui nós não temos uma corte de justiça, nós temos uma corte de injustiça. Uma corte de barbaridade e de perversidade. Eu imagino esses homens diante da corte, do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo, do grande juízo final do trono branco. Onde eles vão querer parar? A Bíblia diz que na volta de Cristo os homens vão dizer aos montes, caem sobre nós e nos esconde daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia do seu juízo. Então, queridos, é hora de servirmos ao Senhor. O 4. Então Pilatos saiu outra vez e disse, eis aqui, vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime nenhum. Vejam, queridos, olha o espetáculo. Jesus, nesse ponto, possivelmente já estava ensanguentado, porque a coroa de espinho na sua cabeça, com certeza, descia sangue sobre o seu rosto, e o seu corpo estava, com certeza, cortado pela chicotada, e Pilatos apresenta e diz, eu trago a vocês o homem, e mostro a vocês que eu não vejo nele crime algum. Pois é. O homem que ele diz que ele não vê crime algum, ele mesmo dando o tratamento de criminoso. Imagina o que Deus fará naquele dia. Imagine o que Deus fará com ele. Olha aí, você é um criminoso. E tratou, e Jesus falando em mim tratou como criminoso e vendo que eu não tinha crime nenhum. Continuando no verso 6. Quando viram os principais sacerdotes, os guardas clamavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai vós e crucificai, porque nenhum crime acho nele. Olha só, querido, quando viram os principais sacerdotes e os guardas, quem são os principais sacerdotes? A elite. Aqueles que diziam-se conhecedores da palavra de Deus. Quando aparece um homem chamado Jesus, defendendo a justiça e a verdade de Deus, os defensores da justiça são os primeiros a crucificar. Crucifica-o. Não é isso que a gente vê hoje? Quando alguém se levanta pregando a verdade de Deus, pregando a mensagem bíblica, expondo as escrituras, como estou fazendo neste momento, alguém diz, é um herege. Mas cadê a heresia? Este homem é um herege, mas cadê a heresia de Jesus? Os soldados. Pilatos diz, eu não acho crime nenhum, crucificai-o, porque nenhum crime vejo nele. Veja a ironia de Pilatos também, querendo soltá-lo, mas batendo, massacrando a Jesus. Agora, olha o que eles dizem aqui. Olha a base que eles usam para condenar, no verso 7. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Uai! E a palavra não diz que Deus enviaria o seu filho? Qual o crime de Jesus? Qual a blasfêmia? Querido, nós precisamos analisar os nossos conceitos, a nossa doutrina. E muitas vezes a doutrina oposta que alguém fala. Por isso, Jesus disse, vocês erram porque não sabem as Escrituras. Quanta gente, querido, que não sabe as Escrituras. Ela tem simplesmente uma visão da palavra de Deus que alguém passou para ela, enfiou na cabeça dela e não é a verdade de Deus.
Quando ouve uma outra versão daquilo que ele ouviu, o que ele faz? Em vez de examinar como os bereanos, quando Paulo foi pregar sobre o Cristo, em vez de examinar, não, isso é um herege. É um herege. Onde nós vamos parar? Crucificando, mais uma vez. Crucificando verdadeiras pessoas que estão preocupadas em pregar a verdade de Deus, pregar o verdadeiro evangelho, em expor. Não expor a sua vontade, o seu querer, aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, mas expondo a verdade de Deus como está escrito. É tempo de nós refletirmos, querido. É tempo de pensarmos. Será que aquilo que eu sigo é realmente o todo da palavra de Deus? Ah, tem até um pezinho, tem até uma basezinha, mas é o todo? O evangelho tem que ser completo e não a metade, um meio, um pedaço do evangelho. Que muitas vezes o que ouvimos por aí é um meio evangelho, um evangelho rachado pelo meio. Isso não funciona plenamente, não traz plena salvação. Só a verdade de Cristo é que liberta. Olha só, querido, o que aconteceu com Pilatos. Olha, Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Então, Pilatos teme aqui. Ele tem temor. O pecado é assim na vida da pessoa. Sabe? A pessoa até tem um medo, mas o pecado é maior. A escravidão é maior. O arbítrio escravo, o poder do pecado é maior e domina. É o que nós vemos aqui em Pilatos. Ele até queria. Mas o seu ego, o pecado nele, o domina e o faz prender o Senhor Jesus e crucificar. Veja aqui na frente, o 9. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou calado. E olha o que ele disse. Disse-lhe então Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Veja aqui, querido, ele confessa o seu pecado. Lá na frente ele vai lavar as mãos, né? Mas aqui ele confessa, eu tenho autoridade, a autoridade é minha. Mas a autoridade na vida dele era o pecado maior. Por que ele não cede? Porque o pecado na vida dele era maior. O poder do pecado nele o faz tomar a decisão errada. Querido, você precisa ser liberto. Você que não serve a Jesus ainda, o pecado está te enganando. Você diz, não, eu sou o Senhor, eu faço o que eu quero. É mentira. Sabe? O pecado está em cima de você, está te dominando. Sabe? Como alguém que salta em cima do animal com a sua rédea e domina ele, assim também você está sendo levado para o erro. É tempo de voltar, nos arrepender, pedir liberdade a Jesus para que o Senhor te liberte do poder do mal. Aqui estava Pilatos. Veja só. Jesus responde, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Olha que interessante aqui, ó. Olha a soberania de Deus aqui, ó. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. O que Jesus está dizendo? Olha, ô Pilatos, o que acontece? Tu estás fazendo todo esse espetáculo aí porque Deus assim o quis. A autoridade de Deus. Eu estou entregue em tuas mãos porque o Pai de cima te deu essa autoridade. Mas aí na mesma passagem Jesus fala da responsabilidade humana. Soberania de Deus e responsabilidade humana junto. Olha o que ele diz. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Soberania de Deus. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Responsabilidade humana. É Deus que está fazendo isso? É. Mas aqueles que me entregaram a ti têm maior pecado. Então, querido, alguém diz, não, mas é Deus que faz tudo. Querido, o que cabe a mim e a você é temer a Deus. O Senhor é rei, é absoluto, é tremendo, é magnífico. Cabe ao ser humano se prostrar diante dele e não questioná-lo. Antes, louvá-lo e obedecer à sua vontade, se dobrar perante ele. Glória a Deus. Olha aqui, Pilatos. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, se soltar este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Veja, ele queria, mas o orgulho era maior. O medo de perder
a sua posição era maior. Amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quantos são assim hoje? Quantos que ouvem a verdade de Deus, conhecem a verdade, uma doutrina bíblica verdadeira, mas não têm coragem de defendê-lo por causa da posição? Não tem coragem. Não, mas se eu for defender isso aí, o que vai acontecer comigo? Querido, cuidado. Cuidado para naquele dia tu não estar entre os mortos no juízo final. A Bíblia diz, e viu os mortos que estavam diante do trono. Será que tu não está morto, não? O vivo reage. O espiritual, vivamente falando, reage ao erro e ao pecado e não se entrega. Tome a decisão certa, independente. O reino é de Deus, a palavra é de Deus, a obra é de Deus. Não cabe a você tomar uma decisão que não é sua. Cuidado. Tenhamos cuidado, querido. Aí, para encerrar no verso 13, Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal num lugar chamado Pavimento, e em hebraico se chama Gabatá. Então, querido, nós vamos ficar por aqui. Então, Pilatos, quando ouve, ele não quer lutar contra César. Tem os César da vida hoje, e muitos têm se dobrado. Em vez de se dobrar diante de Deus e da sua palavra, tem se dobrado diante dos César, dos grandes. Tem considerado os homens maiores do que Deus. Façamos como Pedro. É melhor ouvir a Deus do que os homens. Diziam eles, cale a boca, pare de falar de Jesus. Não. Antes compete-nos obedecer a Deus do que aos homens. Querido, antes compete obedecer a Bíblia do que a qualquer um, seja lá quem for. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua e a minha vida. Que o Senhor nos guarde de todo mal e nos dê vitória. No nome de Jesus. Amém.